E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 2, do capítulo 4. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa, mostrando que uma semana depois, de terem se juntado aos exércitos dos nobres do sul, eles terminaram seus preparativos, e começaram um novo avanço. Seu próximo alvo, era a cidade de Prat, a oeste de Kalincha. Neia não pôde esconder seu desconforto, enquanto ela balançava, nas costas de um cavalo. Embora fosse perfeitamente lógico, não deixar escapar essa chance, de exterminar os semi-humanos, enquanto os ferimentos de Jaldabaoth, ainda não haviam sido curados, não se encaixava bem aos sentimentos dela. Ela queria aumentar o número de apoiadores, e colocar seus esforços, na finalização dos preparativos, para a tentativa de resgate, que seria enviada em busca do Rei Bruxo. Com isso dito, Neia sabia por experiência direta com remédios, que a irritação de um comandante agitaria as pessoas sobre ele. Ela não podia descontar suas frustrações em seus subordinados. Ela respirou fundo várias vezes, para se acalmar, e seus pulmões se encheram de ar frio. Enquanto a primavera estava perto, ainda se podia sentir o inverno no ar. Depois de recuperar a compostura, Neia examinou o exército, que estava avançando. Haviam cerca de 95 mil pessoas aqui, e tinha tantas delas, que ela tinha que mover a cabeça, para ver todos. Suas forças eram compostas, de aproximadamente 30 mil homens, dos nobres do sul, e 65 mil homens, do exército de libertação. Aliás, dos restantes 20 mil homens do sul, 10 mil, foram designados para garantir um eixo de retiro, e os outros 10 mil, estavam descansando em Kalincha. Entre eles, estavam 2 mil arqueiros, liderados por Neia, todos pertencentes ao corpo de resgate. Os remanescentes, do exército semi-humano, que eles enfrentaram, foram estimados em cerca de 30 mil, então, eles tinham uma vantagem esmagadora em números. No entanto, cada indivíduo era mais forte do que um ser humano, e mais importante, eles tinham que estar em guarda contra Jaldabaoth. Então, eles não poderiam ser descuidados, mesmo com essa disparidade nos números. Eles embarcaram nessa operação, sob a suposição de que Jaldabaoth ainda estava ferido, e incapaz de agir. Se Jaldabaoth tivesse se recuperado totalmente, eles estariam marchando para suas mortes. Seu coração batia como um despertador. Neia se perguntou, eu deveria ter priorizado o resgate do Rei Bruxo, sobre todo o resto. Seus pensamentos começaram a girar em círculos. Beldran perguntou, Baraja-sama, você requer informações, dos membros do corpo em outras unidades. Beldran andou com o cavalo, para o lado dela, antes de fazer sua pergunta, e Neia piscou em resposta. Ela não tinha ideia, do que ele estava falando. Depois de pensar um pouco, Neia finalmente entendeu, e ela acenou apressadamente, a mão que não estava segurando, as rédeas de seu cavalo. Neia falou, não precisamos fazer coisas de espião como essa. Afinal, somos companheiros, marchando em direção ao mesmo objetivo. Beldran falou, eu não esperava nada menos de você, Baraja-sama. Como porta-voz de sua majestade, suas palavras são muito gentis. Shizu falou, embora seu rosto seja assustador. Depois que Beldran a elogiou, Shizu falou por trás de Neia. Como Shizu não podia andar, as duas compartilhavam uma cela. Mesmo que Shizu fosse sua senpai, e uma que fosse digna de seu respeito, ainda era um pouco irritante, ouvi-la continuar repetindo isso várias vezes. Neia pensou, eu devia deixar ela ir a pé. O ritmo e a estamina de Shizu excediam os de um ser humano normal. Ela estava cavalgando, apenas porque seria rude, deixar um dos subordinados do Rei Bruxo andar. Beldran ouviu isso, mas ele não a ajudou em nada. Ele não apoiou, nem rejeitou essa afirmação. Ele provavelmente não poderia negar essas palavras, porque elas tinham sido faladas por uma subordinada do Rei Bruxo, e porque elas eram verdadeiras. Neia pensou, bem, eu acho que ele não pode simplesmente dizer não. Afinal, eu não teria que usar a viseira, se eu não fosse assim. Com isso dito, Neia era uma menina. Mesmo que fosse verdade, e mesmo que as pessoas tivessem falado o suficiente para ela se acostumar com isso, ter pessoas dizendo que seu rosto era assustador, ainda doía. Beldran falou, agora, Baraja-sama. Um mensageiro veio do quartel-general. Nossos pioneiros avistaram o exército semi-humano. Seus números são estimados em 30 mil. Portanto, estaremos fazendo formação aqui. O mensageiro voltou para o quartel-general, depois de nos dizer isso. O que você acha disso? Neia respondeu, está tudo bem. Se você acha que precisa ser feito, então deve ficar tudo bem. Beldran estava indo muito bem, como seu diretor executivo. Neia falou, ainda assim, os semi-humanos realmente querem lutar uma batalha de campo.
Os semi-humanos tinham apenas um terço dos números do Reino Santo. Embora cada um deles fosse um combatente individual superior, com certeza não teriam chance se lutassem em campo aberto. Se eles defendessem uma cidade, eles seriam capazes de fazer pleno uso das defesas da cidade e compensar o déficit na força de combate. De qualquer forma, a situação seria terrível quando Jaldabaoth se recuperasse. A melhor estratégia dos semi-humanos deveria ser ganhar tempo. Ou isso, ou a criação de áreas inacessíveis à cavalaria e a batalhas limitadas. Neia perguntou: estamos prontos para lutar em campo aberto então? Belgrand falou: sim, exatamente. Não há madeiras nas proximidades, onde o inimigo pudesse esconder uma emboscada. Ou melhor, não há nem colinas, então certamente, eles estariam disputando sobre onde se formarem. Shizu perguntou: por que em um lugar como esse? Belgrand começou sua resposta à pergunta de Shizu com: pode ser. Belgrand falou: eles estão se preparando para fugir, eu acho. Neia perguntou: fugir? Belgrand falou: isso mesmo, Baraja-sama. Assim como os Erinsus traíram, nem todos os semi-humanos são devotos a Jaldabaoth. Se eles quisessem fugir, mesmo que isso signifique trair Jaldabaoth, então, as pessoas que querem viver, não fariam um buraco dentro de uma cidade, mas escolheriam lutar em campo aberto. Isso é porque a fuga será difícil se eles estiverem defendendo uma cidade. Uma emoção sombria passou pelos olhos de Belgrand, e isso a fez tremer. Assim como Neia se perguntou se deveria usar a habilidade que ela havia desenvolvido recentemente, a escuridão gradualmente desapareceu, e seus olhos recuperaram o brilho habitual. Já que a luta estava prestes a começar, talvez fosse bom reprimir o ódio dentro dele. Shizu falou: entendo. Shizu assentiu em aprovação, e Belgrand simplesmente respondeu: esse é provavelmente o caso. As palavras de Belgrand faziam muito sentido. Nem mesmo Jaldabaoth poderia saber com certeza se eles estavam planejando morrer em uma batalha de campo ou fugir. Se fosse esse o caso, seria melhor esperar até o anoitecer, antes de sondá-los. Dessa forma, eles poderiam ter a chance de fugir, e assim, reduzir a quantidade de pessoas que morreriam por nada. Neia sabia disso, mas ela não disse isso. Os semi-humanos causaram muita desgraça ao povo desta nação. Neia pensou: enquanto os semi-humanos, sob sua majestade, provavelmente podem ser perdoados, eles vão matar todos os outros semi-humanos, além deles. Houveram até rumores de que as pessoas que defendiam a coexistência com os semi-humanos, ou que apoiavam os semi-humanos, haviam sido secretamente mortas, ou abertamente linchadas. Na verdade, havia certos campos de prisão que o rei bruxo havia libertado, onde ela havia testemunhado vários cadáveres humanos que pareciam ter sido vítimas da justiça de uma multidão violenta. Eles aparentemente eram pessoas que tentaram bajular os semi-humanos. Belgrand falou: Baraja-sama, embora eu não saiba como o quartel-general pretende nos alocar, devemos reunir todos os comandantes da unidade primeiro. Neia respondeu: não, eu só preciso de uma ideia aproximada de onde eles foram alocados. Não importa onde tenham sido designados, acredito que todos saberão o que fazer. A posição de Neia e dos outros seria determinada pela forma como a liderança do Reino Santo queria implantar Shizu, que estava abraçando Neia pela cintura. Se houvessem inimigos fortes entre os semi-humanos, então Shizu seria enviada para as linhas de frente. Se ela fosse usada como nada mais do que uma arqueira, então ela seria posicionada no meio da formação, ou talvez ela ficaria com os outros arqueiros. Se eles não quisessem deixar Shizu, uma subordinada do rei bruxo, ter muito sucesso, então eles a colocariam no final da retaguarda. Neia previu que eles permaneceriam na retaguarda até o exército terminar de sondar. 3 horas depois, ela percebeu que esta era a resposta certa. A história então é cortada e retorna, mostrando a situação da batalha. Em contraste com a formação em escama de peixes dos semi-humanos, os humanos escolheram dividir-se em 2 colunas. O flanco esquerdo era composto por 30.000 homens do sul e 10.000 homens do Exército de Libertação, num total de 40.000. O restante dos 55.000 membros do Exército de Libertação formaram o flanco direito, e juntos, formaram algo como uma formação de asa de grua. Já que os humanos queriam exterminar os semi-humanos nessa batalha, eles escolheram cercar o inimigo e lentamente puxar o nó fechado. Os semi-humanos, por outro lado, escolheram uma formação que enfatizava o poder penetrante, apesar de ainda estar para ser visto se era para escapar do cerco, ou para abater tantos humanos quanto possíveis, em combate corpo a corpo.
Finalmente, Neia e os outros eram uma unidade destacada que ficava a alguma distância do campo de batalha, e eles foram encarregados de proteger os engenheiros que estavam montando o acampamento para eles. Isso era menos uma ordem de Caspond do que um pedido, o que significava que eles praticamente tinham recebido permissão para comandar o lugar. Eles poderiam até mesmo negligenciar seu dever de proteger os engenheiros, sem consequências, o que significava que a liderança do Reino Santo havia essencialmente renunciado a toda a autoridade de comando sobre eles. Com certeza, a razão para isso foi por causa da presença de Shizu. Enquanto Neia estava nominalmente no comando, o fato de que ela viajou com Shizu, que era praticamente uma cidadã do reino feiticeiro, significava que eles não poderiam mandá-la ao redor como quisessem. Um membro da realeza do Reino Santo, emitindo um comando para um lacaio do rei bruxo, poderia acabar se tornando um casus belli. Neia queria muito perguntar por que eles estavam fazendo as coisas de maneira diferente, depois que Shizu tinha feito tanto durante o ataque a Kalincha. Entretanto, a chegada dos nobres do sul havia mudado a recepção que ela havia recebido. Isso porque eles não podiam simplesmente considerar o presente, mas ter os eventos futuros em mente também. Enquanto Neia e os outros se formavam, ela manteve os olhos no campo de batalha distante. Com isso dito, ela estava longe o suficiente para não sentir a tensão de estar no campo de batalha, porque a sede de sangue de lá não poderia chegar a esse lugar. O som dos engenheiros, batendo nas estacas com suas marretas, soou muito calmo. Shizu falou, eles ainda estão se olhando. Quando isso vai começar? Belgrand falou, nossa vantagem diminui a cada momento que passa. Enquanto sinto que devemos dar o primeiro passo. Belgrand respondeu à pergunta de Shizu. A escuridão da noite era aliada dos semi-humanos. Enquanto alguém podia ver claramente em uma planície, enquanto houvesse a luz da lua, o céu estava nublado. Não havia dúvida de que os semi-humanos seriam um oponente muito complicados se eles atacassem nessas circunstâncias. Isso era porque o acampamento que eles estavam construindo agora não era muito resistente. Portanto, os humanos devem fazer seu movimento antes do anoitecer. Além disso, eles tinham uma enorme vantagem nos números. Então, se conquistassem uma vitória completa aqui, eles poderiam arruinar o esquema de Jaldabaoth. Em outras palavras, o Reino Santo seria libertado desse longo tormento. Não havia razão para não avançar. Neia também esperava que a luta terminasse aqui. Dessa maneira, nada mais prenderia Neia. Ela poderia lançar sua força total em busca do rei bruxo. Neia olhou para cima. Sua aguçada audição havia captado um grito explosivo e o trovão de muitas pessoas correndo. Belgrand pareceu ter ouvido um momento depois, porque ele disse em voz baixa, começou. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.